Olá pessoal, esse é o nosso quarto vídeo de uma série de vídeos a respeito de como estudar a Bíblia, como estudar as Escrituras. E o nosso tema hoje, nesse vídeo, é a respeito dos livros. Livros que falam sobre a Bíblia. São úteis? É bom usar livros ou não é bom usar livros? O que eu queria basicamente aqui é contar para vocês a minha experiência pessoal em relação aos livros. Você depois tire suas próprias conclusões a respeito dos livros. Mas eu tenho uma experiência muito marcante em relação aos livros. Estou falando exclusivamente de livros que comentam as Escrituras, livros de temas que estão nas Escrituras. Queria começar contando sobre os meus primeiros 3 anos, logo após minha conversão ao Senhor. Eu diria assim, eu fui da ignorância total ao entusiasmo total. Como eu contei para vocês, eu lia muito a Bíblia, mas naquele tempo eu também estava lendo muitos livros. Nos primeiros 3 anos eu li muitos livros. O irmão que me orientava, que me discipulava, que me instruía nas Escrituras. Já falei como ele me falou para ler 50 vezes o livro de Romanos antes da gente estudar sobre a carta de Paulo aos Romanos. Mas ele também me recomendou livros muito bons, com os quais eu aprendi muitas coisas. Ele não apenas orientava você a ler um livro, mas a resumir o livro capítulo por capítulo. Essa foi uma fase muito boa, muito interessante, mas eu preciso dizer algo também a respeito dessa fase. Essa foi uma fase muito boa, muito interessante. Quando você lê um livro, você está aprendendo com algum outro irmão aquilo que Deus mostrou para ele. É uma forma de aprender com os irmãos a leitura de um livro. Mas eu não posso deixar de dizer para vocês que esse período dos 3 primeiros anos, que eu fui da ignorância ao grande entusiasmo, só que depois de 2 anos e meio, eu já tinha migrado do entusiasmo para uma grande confusão. Isso é uma coisa lamentável. A igreja primeira, ela costumava ler livros. A igreja primeira, ela tinha uma biblioteca de livros. No início era apenas o Velho Testamento. Depois, com o tempo, foram acrescentados os livros do Novo Testamento. E essa era a biblioteca da igreja. Nós sabemos que as Escrituras, elas não se contradizem. Elas formam um todo perfeito. Agora, quando você começa a ler muitos livros, por um lado você pode aprender com os irmãos, mas o leque de interpretações e contradições é tão grande que a probabilidade maior é que você seja levado a se confundir. Essa é a probabilidade maior, principalmente aquele se dedicar a ler muitos livros, e eu estava lendo muitos livros. Até que, uns 3 anos e meio, 4 anos depois de minha conversão, eu na verdade já estava enfadado com os livros, mas eu seguia lendo, até que um dia, esse nosso irmão, conhecido de muitos de vocês, chamado Ivan Baker, ele estava hospedado na minha casa, e entre as conversas, e quando ele ia tirar uma siesta lá, porque um argentino não vive sem tirar uma siesta, né? Eu pegava um livro e ia ler. Todo intervalo de atividades eu queria estar aproveitando para ler algo. E eu estava lendo um livro quando o Ivan entrou na sala e me perguntou assim: você está aprendendo muito com esse livro? E eu parei e pela primeira vez eu meditei. Eu estou aprendendo com esse livro? E minha resposta para ele foi: não. Eu, na verdade, eu estava querendo buscar um caminho para sair da confusão que eu tinha me metido com os muitos livros. Então o Ivan contou a experiência dele. O pai do Ivan foi um missionário que foi enviado da Inglaterra para a Argentina
lá na primeira parte do século passado. E quando ele faleceu, o Ivan herdou uma enorme biblioteca, com todos os livros que o pai dele tinha. E o Ivan me conta então que ele parou, orou, perguntou a Deus o que fazer com aqueles livros todos, e diz que a resposta que ele teve de Deus no coração dele foi: tranca esses livros todos, fecha eles numa estante com uma chave e depois perde essa chave. E o Ivan disse que fez isso. Ele trancou os livros e perdeu a chave. E se dedicou pelas próximas décadas. Quando eu conheci Ivan já foi algumas décadas depois. E o Ivan se dedicou a ler as Escrituras. E nesse dia, nessa conversa com o Ivan, eu como que ouvi Deus me dizendo a mesma coisa: pare de ler livros e te dedica a ler a palavra. E foi o que eu fiz. Eu tinha passado 3 anos, lendo 3 anos e meio, e lendo muitos livros, e eu passei as próximas 3 décadas e meia, quase que sem ler livro nenhum. E isso foi de muito maior bênção do que aqueles primeiros 3 anos. Eu acho que nesses 3 anos e meio, se eu li, assim, livro completo, eu creio que não foram nem 10. Li alguns livros nesse período, nessas 3 décadas e meia, li alguns livros que eu sentia que o Espírito de Deus estava me indicando para ler aqueles livros, né? Livros muito específicos. Uma vez eu tive uma experiência muito interessante. Eu ainda mantinha uma biblioteca com muitos livros e passei por essa experiência muito marcante. Eu quase fugia daquela biblioteca, eu tinha medo daquela biblioteca. Um dia eu passei na frente da biblioteca e senti aquela pressão do Senhor, assim: pare aí. E eu olhei para o lado assim, estava aquele monte de livros e tinha um livrinho ali no meio. Um livro que eu tinha comprado assim que eu tinha me convertido, e eu tinha tentado ler, não tinha entendido nada. Naquele momento eu parei, puxei aquele livro assim e tive aquela indução forte interior: senta e lê esse livro. E eu sentei e li esse livrinho. Era um livrinho fino, que falava sobre ir à maturidade, um livro escrito por um pastor presbiteriano em inglês, que eu nem sabia que ainda estava vivo naquela época. E quando eu soube, até escrevi uma carta para ele agradecendo. Mas aquela leitura daquele livro, para mim foi inesquecível, porque tinha uma frasezinha solta ali no meio daquele livro que me foi de um benefício extremo. Aquelas leituras nos 3 primeiros anos tinha me produzido tal confusão que algumas coisas eu levei assim quase 15 anos para poder me livrar delas. Nesse livro, nessa leitura desse livro, foi marcante. E a leitura desse pequeno livro me ajudou muito. Então foi uma coisa assim, induzida pelo Senhor, que o Senhor me botou no coração, que o Senhor me colocou no coração muito claro para ler aquele livro. Eu li todo numa sentada e me fez muito bem. Isso foram experiências raras que eu tive. De maneira então que eu passei 3 décadas e meia lendo muito das Escrituras. Vocês que têm visto esse vídeo, um irmão viu um dos meus vídeos, viu aqueles livros que estão ali atrás e disse: o Marcos está lendo muito livro. Eu disse: deixa eu explicar como não é essa a realidade. Veja só o que aconteceu nessas 3 décadas e meia. Que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bíblias. Eu fui destruindo as minhas Bíblias, como você pode ver aqui, as páginas rasgadas, soltando, e de tanto uso das Escrituras. Tem essa Bíblia aqui que está mais destruída ainda, veja o estado dela. Eu não estou aqui exibindo espiritualidade, pelo contrário, eu estou aqui expondo minha fraqueza, expondo como nós somos débeis e podemos cair em confusão,
E o que nos livra de confusões é este livro. Então eu passei 3 décadas e meia lendo esses livros. Essa aqui é a minha última Bíblia. Essa Bíblia aqui um amigo me deu de presente, com a mesma tradução e mesma paginação de Bíblia que eu comecei há 40 anos atrás. E esse querido amigo Benito Lopes me deu essa Bíblia com letras grandes, que também eu estou aqui há 3 anos com essa Bíblia. Ela já foi várias vezes para as mãos de um irmão que me conserta quando as páginas começam a cair. Nos últimos 3 anos, 4 anos, eu tenho passado por uma outra experiência, só que não é em relação a mim mesmo, é em relação à igreja. Uma certa perplexidade da minha parte ao ver a fragilidade doutrinária de muitos irmãos. Alguns desses irmãos ao qual eu me refiro, incluía naqueles que eu cria que tinham um entendimento sólido das Escrituras. Graças a Deus, porque há centenas que são sólidos nas Escrituras, mas a verdade é que a internet está fazendo um grande estrago na cabeça de muita gente. A internet invadiu lares, invadiu mentes, invadiu corações. Pessoas que não tinham se dedicado a essa intensidade de leitura das Escrituras, de repente começaram a ser influenciadas por A, B, C, doutrinas várias, às vezes das mais estranhas. E já que os irmãos, muitos querem ler, querem estudar o que outros estão dizendo, eu percebi que talvez o melhor a fazer seria entrar aí nesse universo onde estão os irmãos, esse universo da internet, e procurar, em meio a tudo que há aí, aquilo que eu pudesse recomendar como sadio, aquilo que pudesse passar por esse crivo. E os irmãos precisam entender que quando você pega e destrói Bíblias lendo através das décadas, você fica com um filtro, um crivo maior do que o que é comum. Você fica com um crivo maior do que a média geral. Eu digo, bom, eu vou pegar uma coisa ou outra e vou passar por esse crivo. Foi com muita alegria que eu conheci, em 2015, eu tive contato com o ministério desse irmão aqui, ó, David Paulson, e passei a recomendar para aqueles que gostam muito de ler, para aqueles que pensam que já conhecem bem as Escrituras a ponto de poder discernir o que é próprio e o que é impróprio no meio desse universo tão imenso da teologia. A esses irmãos eu recomendo este irmão aqui, David Paulson. Vocês vão me ver recomendando outros livros dele com o passar do tempo. Ele tem esse livro especificamente, A Chave para Entender a Bíblia. São 2 livros, um sobre o Primeiro Testamento e outro sobre o Novo Testamento. O que me anima nesses livros desse irmão é que ele não pretende simplesmente assim te dar a interpretação dos livros. Ele entra em cada livro das Escrituras, não é? De Gênesis até Apocalipse. Mas é visível como o objetivo dele é aproximar você das Escrituras. O objetivo dele é que você descubra como as Escrituras são acessíveis. O objetivo visível do ministério dele é ensinar você a amar as Escrituras, a gostar das Escrituras. E isso me chamou muita atenção. Eu passei a ler, passei a ouvir muitos vídeos dele na internet, e hoje eu pessoalmente considero o ministério desse irmão uma das coisas mais sadias que você pode encontrar hoje em dia na internet. Este mesmo livro você pode encontrar na Amazon. Essa versão em português foi lançada agora, em 2017. Você pode encontrá-lo em inglês, em espanhol, em português, você encontra na Amazon.
Antes de terminar, eu gostaria de dar uma palavra específica para aqueles irmãos que se relacionam com o nosso ministério, e tanto aqui na cidade como pelo Brasil e outros lugares. Eu queria dizer alguma coisa a respeito de nossas apostilas, alguma coisa rápida aqui. Eu queria primeiro frisar que as nossas apostilas, elas são basicamente constituídas de textos bíblicos. Então elas visam aproximar você das Escrituras, tomar aquilo que é fundamental, que é básico, introduzir você ali naquele universo maravilhoso das Escrituras, para você poder, com sua leitura, com o tempo, ir descobrindo mais sobre aquelas mesmas verdades que estão destacadas ali. Eu penso que um equívoco que foi acontecendo na vida de alguns, através dos anos, é que, assim, parece que para alguns as apostilas se tornaram um substituto das Escrituras. Então, as apostilas não foram escritas para substituir as Escrituras, ao contrário, foram escritas para encaminhar você às Escrituras. Outro dia eu estava falando sobre a volta do Senhor. Como a conversa estava longa, muitas reuniões sobre o mesmo tema, um irmão me perguntou: mas Marcos, não eram poucas coisas bem aprendidas e bem praticadas? Eu me lembro que logo me veio à mente, assim de relâmpago, e responder dizendo: irmão, são poucas coisas. Continua sendo poucas coisas, mas não quer dizer pouca Bíblia. Tem muita Bíblia sobre essas poucas coisas. Quando nós falamos sobre poucas coisas, nós estamos querendo transmitir para você que a verdade de Deus não é uma coisa infindável. Jesus ensinou tudo o que tinha para ensinar em 3 anos. E depois disse para os discípulos fazerem discípulos e ensinar esses discípulos a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Ou seja, não é um ensinamento infinito. E se Jesus em 3 anos falou tudo, e olha que ele passou a maior parte do tempo repetindo, então não são assuntos infindáveis. Infindável é Deus. Mas para você entender a vontade de Deus para você viver, não se trata de ler milhares de livros e com especulações que nunca terminam. Não é assim. Agora, poucas coisas não é a mesma coisa que pouca Bíblia. Um dos textos que nós ensinamos os irmãos a decorar foi o texto de Colossenses, capítulo 3, onde Paulo diz: habite ricamente em vós outros a palavra de Cristo. A preguiça espiritual, ela é o contrário do objetivo que nós temos com as apostilas. Por exemplo, você vai ali em um daqueles temas, logo numa apostila sobre fundamentos, sobre princípios elementares, aparece lá o conceito, a explicação do conceito de arrependimento. E há alguns textos das Escrituras que aclaram esse tema. Ora, vá você à sua Bíblia e na sua leitura ampla, insistente, intensa, descubra quanta coisa tem nas Escrituras a respeito daquele mesmo tema. Qual é a nossa conclusão nesse nosso vídeo de hoje? A conclusão é assim: os livros podem ser uma grande ajuda, mas também uma pedra de tropeço. Comece com as apostilas, que tem o que é básico. Entre na sua Bíblia, conheça a sua Bíblia. E aqui vai não uma tarefa, vai uma antitarefa. A antitarefa é: não leia nada, não leia livro nenhum. A antitarefa é: não leia livro nenhum, antes que você conheça bem a sua Bíblia, ok? Qual é a tarefa que nós temos, então, antes da nossa
próxima aula ou antes de você ouvir o próximo vídeo. Na carta de Judas, no versículo 11, ele fala sobre o caminho de Caim. Então, o desafio é: o que significa o caminho de Caim? Não procure interpretar apressado. Procure aplicar o que você tem aprendido sobre esse tema de como estudar a Bíblia. Procure aplicar essas lições agora de forma prática, estudando, pesquisando sobre esse tema, o caminho de Caim. Proximamente nós podemos lançar um vídeo onde eu posso contar como foi a minha experiência lendo e estudando, observando a respeito do que a Bíblia ensina sobre Caim e sobre o caminho de Caim, ok? Bom, o de sempre, dê seu like aí no vídeo, inscreva-se no canal, clique lá no sininho para receber notificações de vídeos novos. E se você quiser se inscrever no meu Instagram, está aí abaixo. Coopere o máximo que você puder para a propagação dessa nossa mensagem que visa edificar e ajudar os irmãos. Que o Senhor nos abençoe e que possamos nos ver novamente num próximo vídeo. Amém?